Salve, salve magos e magas das estruturas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos resolver um exercício referente à matéria de vigas inclinadas, geralmente apresentado na disciplina de teoria das estruturas, beleza? Vamos lá! O que pede o exercício? Calcular as reações de apoio e esboçar os diagramas de esforços internos, sendo normal, cortante, momento fletor para a viga a seguir, que seria essa aqui. Vamos dar uma analisada nela aqui. Temos um carregamento uniformemente distribuído, apontando para baixo, de 15 quilonewtons por metro. Quando temos um carregamento aplicado para baixo, a gente pode chamar de um carregamento devido a esforço gravitacional. São cargas gravitacionais, pois eles atuam não de forma perpendicular exatamente à estrutura, mas sempre apontados para baixo, no sentido da gravidade mesmo. Por isso recebem esse nome. Em geral, podemos dizer que cargas de peso próprio ou algum carregamento devido a um equipamento que está pontual aplicado ali, sempre ele causa uma carga gravitacional, perfeito? Ou algum tipo de carga de utilização, por exemplo, se temos algum um pessoal passando numa passarela, ou até mesmo uma biblioteca que está aplicada ali sobre uma laje. Enfim, além desse carregamento uniformemente distribuído, nós também temos um momento pontual aqui, bem no fim dessa viga em balanço, de 5 quilonewtons vezes metro, beleza? E ela está apenas engastada aqui no ponto A, beleza? Dando sequência aí, né? Qual seria a primeira etapa para solucionar esse problema? Seria encontrar as reações nos apoios, ou seja, MA, HA e VA, já que se trata de um engaste, beleza? Mas, antes de sair resolvendo, gostaria de salientar para vocês que essa viga, ela tem um comprimento, né? Um comprimento no eixo X aqui de 4 metros e uma altura de 3 metros no eixo Y, por assim dizer. E seu comprimento, então, podemos encontrar por meio de um triângulo pitagórico, né? O famoso triângulo 3, 4, 5. Né? Não precisaria nem calcular qual seria essa hipotenusa, o valor desse comprimento dessa viga, e poderíamos adotar diretamente esses 5 metros. Seria necessário calcular o alfa? Não exatamente, né? Calcular esse ângulo, mas vai ser necessário a gente ter, né? Nós termos o seno e o cosseno desse alfa. Sendo o seno o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Nós encontramos que o seno de alfa é 0,6 e o cosseno é 4 sobre 5 devido ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, 0,8. Beleza? Dando sequência aí mais uma vez. Nós encontramos que a resultante desse carregamento de 15 quilonewtons por metro, ele está aplicado bem no centro aqui desta viga, ou seja, a 4 metros para a esquerda e para a direita aqui, né, desse centro do 4 metros, e também a 1,5 metro para cada lado dessa altura de 3 metros. Depois, né, nós vamos precisar decompor alguns carregamentos, mas vão ser vistos adiante. Inicialmente, então, encontrar as reações de apoio com as seguintes equações. Se fizermos um somatório de forças verticais, vamos ver que não temos nenhum tipo de carregamento apontado no eixo X. Ou seja, o valor de HA, minha reação HA, ela equivale a zero. Perfeito? E vamos fazer somatório de forças verticais igual a zero, sendo positivo aquelas que estiverem apontadas para cima. Quais são as cargas atuantes nessa viga? Temos a reação de apoio, VA, apontada para cima, logo, de acordo com a minha convenção, positivo, e o menos 75, decorrente da carga uniformemente distribuído, apontado para baixo, logo negativo. Logo, nós encontramos que a reação VA ela equivale a 75 quilonewtons. E por fim, vamos fazer um somatório de momentos aqui no ponto A igual a zero. Quais são as cargas que vão entrar? Vamos uma a uma. Primeiro, o próprio MA, né?
a minha reação de apoio do engaste, o meu momento do apoio, positivo de acordo com a minha convenção, que eu adotei como positivo sendo o anti-horário. A carga de 75, ela vai sair aqui do centro e ela vai vir até o ponto A. Lembrem-se que um momento nada mais é que uma carga vezes aplicado pelo braço de alavanca. O braço de alavanca é o seu comprimento perpendicular ao ponto onde está aplicada essa carga. Se a gente for analisar, a distância perpendicular mais próxima aqui do ponto A, do ponto onde está aplicado 75 kN, equivale a 2 metros, beleza? E ele vai ser um momento negativo, pois ele sai desse ponto aqui e vem até o ponto A, causando um momento no sentido horário, ao contrário da minha convenção, por isso negativo, beleza? Então 75 vezes 2. E o porquê desse mais 5? Esse mais 5 é decorrente a esse momento pontual aqui no meu balanço, no ponto final aqui da minha viga, beleza? E ele está de acordo com a minha convenção, logo ele entra positivo. Vamos igualar tudo isso a zero e encontrar que MA ele vale 145 kN. Faltam vezes metro aqui, mas esse valor seria referente a esse momento, tá bom? E podemos, portanto, encontrar a estrutura equivalente, agora com a unidade correta, né? 145 kN vezes metro, e uma reação aqui de 75 kN apontada para cima. Perfeito? Agora, dando sequência novamente, qual seria a segunda etapa do nosso exercício? Seria determinar os esforços internos desta viga. Antes disso, eu gostaria de apontar o seguinte fato para vocês. Vocês estão observando esta convenção aqui? Primeiro, gostaria que vocês observassem para o y e o x. Então, basicamente, isso aqui é um plano cartesiano, né? São coordenadas, nós chamamos de coordenadas globais da minha estrutura. Por que globais? Pois isso é referente à nossa convenção convencional, né? Convencional de acordo com o eixo de gravidade, por assim dizer, né? Das cargas que estão aplicadas para baixo, ou até mesmo as cargas que estão apontadas ou para a direita ou para a esquerda. E temos também o que eu vou chamar aqui de coordenada local da minha estrutura. Por que coordenada local? O eixo x', ele passa a ser aquele que é normal ao comprimento longitudinal da minha estrutura, e o y' é aquela coordenada que está perpendicular ao eixo longitudinal da minha estrutura, beleza? E para encontrar os esforços internos, o que seria esforço normal? São esforços que atuam axialmente, ou seja, na direção normal da minha viga. E a cortante, ela atua perpendicular à minha viga. Portanto, eu vou ter que decompor os meus carregamentos nesse eixo de coordenada local, beleza? Nesse caso desse exercício, quantas sessões de corte nós vamos ter que fazer? Uma sessão de corte aqui no ponto A e depois apenas uma sessão de corte aqui nesse ponto que eu não indiquei, mas vou chamar de ponto B, beleza? Porque eu não tenho que fazer nenhuma outra sessão de corte, pois eu não tenho nenhum outro tipo de descontinuidade. Tudo bem que nós temos uma carga uniformemente distribuída, mas eu sei que isso causa um momento fletor parabólico, por exemplo, e uma cortante por meio de retas. Mas vocês vão verificar que ao encontrar o ponto A e o ponto B, os esforços nesses pontos, vai ser bem tranquilo de traçar os diagramas, beleza? Bom, vamos para o que interessa, vamos encontrar os esforços nesses pontos. Primeiro aqui eu tenho o meu homenzinho olhando, né? Eu faço a seção de corte, eu tenho que fazer a seção de corte perpendicular à minha viga, por isso que ele está inclinado, tá bom? E ele apenas observa, apesar de estar uma distânciazinha aqui, esse valor é infinitesimal, então podemos dizer que a seção de corte está sobre o ponto A. E que cargas nós enxergamos? Nós enxergamos os 145 kN vezes metro e os 75 kN aqui apontando para cima. Como eu havia dito, eu vou ter que decompor o meu 75 kN no meu eixo de coordenadas locais, utilizando o seno e o cosseno de alfa. Vejam só, tá vendo que eu tenho o meu alfa
formado aqui nessa região, por uma semelhança de triângulo, vejam só, essa carga aqui, que é referente ao 75, ele é decomposto do 75, ele vai estar atuando perpendicular, e uma outra carga ele vai estar atuando axialmente, são essas duas em vermelho. E essa outra que está em vermelho também, mais fraquinha, eu representei aqui para vocês, só para vocês verem as semelhanças de triângulo, a formação dos ângulos, que geralmente isso é uma das partes mais chatinhas para resolver vigas inclinadas. Bom, vamos lá. Então, vendo aqui que eu tenho alfa, né? Se esse aqui está perpendicular à minha viga, vocês concordam que aqui eu tenho um ângulo de 90 graus? Se eu tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho alfa, aqui eu tenho o tanto que falta para chegar em alfa, que poderia chamar de beta. Vocês concordam que aqui também forma 90 graus? Se aqui também forma 90 graus, e aqui é quanto falta para 90, né? Perdão, 90 menos alfa, podemos dizer assim, e tudo vale 90, então esse trecho também vale alfa, ok? Se aqui vale alfa, eu sei que esse ângulo aqui também é 90 graus, perfeito? Porque um está perpendicular ao outro. Aí a gente consegue já encontrar os valores. Se aqui é alfa e aqui tem que ser a minha hipotenusa, isso é bem importante, gente. A minha carga que eu vou decompor, ela sempre vai ser a minha hipotenusa. E as decompostas vão ser os catetos. Aí, quem que vai ser o cateto oposto? Vai ser essa carga que vai atuar axialmente, ó, ele está oposto ao meu alfa, que é essa aqui na realidade. E o meu cateto adjacente é esse ao lado que vai causar uma carga axial à minha viga. Então, a carga axial vai ser de 60 kN, né, 75 vezes cosseno de alfa, e a carga que atua axialmente é 75 vezes seno de alfa. Então, 75 vezes 0,6, causando 45 kN. Tranquilo? Então, vamos dar sequência. Então, eu substituí aqueles 75 kN por duas cargas aqui, ó, uma atuando axialmente, outra atuando perpendicularmente. Então, vamos para os esforços. Lembrem-se, a minha convenção é essa aqui. Então, cortante é positivo quando aponta para cima, normal é positivo quando aponta para a esquerda e momento fletor é positivo quando atua no sentido horário, beleza? Normal, primeiro, quanto que vai ser? 45 kN negativo, pois ele está ao contrário da minha convenção. Cortante, vejam só, ele está apontando para cima de acordo com a minha convenção. Então ele é positivo, 60 kN. E o momento fletor? O momento fletor ele vai ser de menos 145 kN vezes metro, pois ele está ao contrário da minha convenção. Ele está causando um momento no sentido anti-horário, ao contrário do que eu convencionei como positivo, beleza? O 60 kN vai causar algum tipo de momento? Não, pois o braço de alavanca dele é zero, beleza? E o 45, ele também ele passa sobre o ponto A, então o seu braço de alavanca também é zero. Agora a gente vai fazer uma seção de corte, lá onde que eu chamei de ponto B, né? Não indiquei, mas eu chamei de ponto B, e eu vou olhar para a direita agora. Poderia olhar para a esquerda? Poderia, mas eu iria ver tanto as minhas seções de apoio, quanto a minha carga uniformemente distribuída. Mas eu prefiro só olhar aqui, só para esse ponto, onde eu tenho menos carregamento. Essa é uma dica muito importante, galera. Sempre olhem para onde tem menos carregamento possível, para equações de vocês ficarem mais curtinhas, mais enxutas. Ok? Então vamos lá. Seção de corte no ponto B. Quem vai ser a minha normal? Ah, mais um adendo. Eu não preciso decompor nenhuma carga aqui, pois eu só vou ter um momento. Momento eu não decomponho, tá, gente? Não preciso decompor momentos aplicados. E momentos aplicados eu também posso trabalhar no meu eixo de coordenada global. Não preciso ficar decompondo. Tá bom? Apenas na hora do traçado do diagrama que eu tenho que fazer a parábola assim no formato da onde que ele está de acordo com a viga. Mas eu vou apresentar para vocês mais ou menos como fica. Normal. Tem alguma carga atuando aqui? Uma carga em quilonewton, uma carga pontual? Não tenho, tanto na horizontal quanto na vertical. Então, tanto a minha normal é zero, quanto a minha cortante é zero. Apenas o momento fletor
ele vai ser de 5 quilonewtons vezes metro positivo, de acordo com a minha convenção, pois ele está no sentido anti-horário, beleza? Então, finalmente, a gente já encontrou todos os esforços internos necessários para traçar os diagramas. Poxa, só isso? Só, galera, só. Por quê? Então, vejam só. Terceira etapa, o que, que é? Traçar os diagramas, né? Diagramas do esforço interno, normal, cortante, momento, fletor. O meu esforço normal, eu achei que ele é menos 45 quilonewtons aqui no ponto A e ele é zero no ponto B. Se eu tenho uma carga uniformemente distribuída apenas, vocês concordam que não tem como ser parabólico? E eu não tenho nenhum tipo de descontinuidade, então não foi feito nenhuma outra seção de corte. Então, provavelmente, ele vai sair aqui de menos 45 e vai vir até B. Eu poderia rotacionar essa viga aqui e verificar que ele forma um triângulo, tá, gente? Ele forma um triângulo, saindo de menos 45 e zerando aqui no ponto B. E a cortante é bem semelhante, só que na realidade ela é no valor de 60 quilonewtons positivo aqui saindo do ponto A e vindo até zero no ponto B. Só isso, galera. Dando continuidade agora, galera. Momento fletor, por último. Eu encontrei que o momento fletor no ponto A é menos 145 kN vezes metro e no ponto B é 5 kN vezes metro positivo. Vocês se recordam que cargas uniformemente distribuídas causam momento fletor, um diagrama por forma de parábolas? Então vejam só, então ele vai causar uma parábola aqui, ó, saindo do ponto A e causando uma curvinha vindo até o ponto B. Ele zera aqui em algum ponto desconhecido, que eu até poderia tentar encontrar por algum tipo, por traçando o valor igualando a zero, né? Fazer uma seção de corte e falar que o trecho vale X para encontrar, pois eu não sei, e falar que o meu momento fletor é igual a zero. Então eu faço uma seção de corte aqui, olharia para a direita, né? Uma seção de corte de comprimento de quanto? X, pois eu não sei. Aí eu falo que o meu momento fletor ali naquele ponto, ele é zero. Então eu igualo toda a minha equação a zero e encontro o valor de x. Seria possível. É necessário? Depende, vai muito do professor, do que o professor geralmente pede em prova, tá? No ponto de vista estrutural, isso é até relativamente bom, tá? É interessante. Geralmente os softwares eles indicam esse comprimento aqui, mas isso é relativamente bom para efeito estrutural, pois eu preciso saber aonde há uma mudança de momento negativo para momento positivo, pois se fosse uma viga de concreto armado, eu passaria de ter uma armadura negativa para ter apenas uma armadura positiva. Claro, geralmente a gente tem porte strib e tudo mais, mas aí vai de cada análise estrutural. Beleza, galera? Também vale ressaltar que no diagrama de esforço cortante não teve nenhum ponto zero, então a gente não tem nenhum ponto de máximo ou ponto de mínimo de momento fletor, ok? Então, basicamente, o vídeo de hoje é isso, tá? Espero que tenham gostado. Se surgirem dúvidas, deixem nos comentários ou procurem pelo @o Mago das Estruturas no Instagram. No mais, forte abraço, tchau, obrigado e é nóis, galera.